Bom, vamos pular direto para o que interessa. Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo no enorme impacto cultural daquela obra icônica de Napoleon Hill, O Pense e Fique Rico. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai colocar essa mensagem monumental lado a lado com umas investigações modernas que questionam, e muito, de onde essas ideias realmente vieram. É uma dicotomia fascinante, sabe? De um lado, uma filosofia que moldou milhões de vidas. Do outro, os fatos e as invenções por trás do seu criador. O nosso roteiro para a explicação de hoje é o seguinte: a gente começa com o fenômeno da autoajuda, os princípios centrais do sucesso e algumas histórias famosas de persistência. Depois, no meio do caminho, vamos dar uma guinada dramática para falar sobre a investigação do Gizmodo, uma história de reinvenção pessoal e, para fechar, o grande paradoxo do sucesso. Número 1. O fenômeno da autoajuda e seu impacto global. O texto original lá de 1937 não foi só um livro de negócios qualquer. Ele basicamente inventou o gênero moderno de autoajuda. Estamos falando de algo que influenciou milhões de pessoas e vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo todo. É mole? A premissa fundamental que sustenta toda essa obra é bem ousada. Aquela velha ideia de que pensamentos são coisas. A fonte defende que os pensamentos, quando a gente junta com um propósito bem definido e muita persistência, podem literalmente se transformar no seu equivalente físico. Ou seja, em riqueza. É aquela crença raiz de que a mente tem um poder magnético meio invisível, capaz de atrair exatamente aquilo em que a gente foca. E olha, o impacto de tudo isso não ficou preso lá no século XX, não. A influência moderna dessa filosofia na cultura popular atual é gigântica. Esses ensinamentos originais abriram caminho para vários movimentos gigantescos que a gente conhece hoje. Vai desde os sermões do Norman Vincent Peale sobre o poder do pensamento positivo, passa pelo império inteiro do Tony Robbins, chega na lei da atração que bombou com O Segredo e até influenciou a base de ensino de iniciativas de negócios como a Trump University. Tem um outro conceito muito forte no texto, que é a ideia de reprogramar drasticamente o nosso vocabulário. A fonte relata uma história de alguém comprando um dicionário só para arrancar, fisicamente mesmo, a palavra impossível das páginas. O grande objetivo aqui é forçar a saída de uma mentalidade de fracasso para uma mentalidade totalmente voltada para o sucesso, cortando pela raiz qualquer termo que limite a ação. O fracasso, segundo a obra, só afeta de verdade quem permite e se acomoda com essa mentalidade. E isso nos leva à parte 2, os princípios centrais do sucesso, a tal da fórmula mágica para transformar pensamentos soltos em riqueza palpável. A espinha dorsal disso tudo é uma estrutura bem dividida em etapas. A fórmula diz que a jornada tem que começar com um desejo ardente, absoluto, que precisa andar de mãos dadas com uma fé inabalável. Aí entra a autossugestão, que é treinar e enfiar esse desejo lá no subconsciente. Depois a gente precisa de um conhecimento especializado direcionado para um objetivo, não só aquele conhecimento geral e teórico. E tudo isso culmina num planejamento super organizado e numa decisão firme, sem espaço nenhum para enrolação ou procrastinação. É literalmente uma coreografia da mente. Seção 3, histórias famosas de persistência. Porque, para garantir que a teoria não ficasse só no mundo das ideias, o material usa e abusa de anedotas históricas sobre sucesso para fixar bem esses princípios na cabeça de quem lê. O primeiro baita exemplo citado é o do Edwin C. Barnes. Segundo o texto, o Barnes parecia um morador de rua quando viajou escondido, pegando carona num trem de carga de mercadorias, só para conseguir chegar no escritório do genial Thomas Edison. E qual foi o grande diferencial? Ele não queria trabalhar para o Edison, ele colocou na cabeça que queria trabalhar com ele, como sócio. Ele focou de tal jeito nesse objetivo que topou os trabalhos mais simples no escritório durante meses a fio, até que pintou a chance de ajudar no projeto da máquina de ditado. E foi assim que ele converteu aquele desejo inicial numa parceria super lucrativa. Em total contraste, a gente tem aquela famosa citação a 90 centímetros do ouro. É um conto clássico de advertência sobre o tio do Hall Darby. Eles gastaram fortunas escavando o ouro, mas quando o veio do minério sumiu de repente, eles jogaram a toalha e aceitaram a derrota. Venderam tudo para um sucatoeiro que foi lá, consultou um especialista e adivinha. Descobriu que a fortuna em ouro estava a menos de 1 metro do ponto exato onde eles tinham parado de cavar. Tem também a história clássica do motor V8 do Henry Ford. O Ford exigiu que a equipe dele criasse um motor de 8 cilindros fundido num único bloco maciço, algo inédito na época. Os engenheiros bateram pé dizendo que isso era tecnicamente impossível, mas o Ford não quis nem saber, só mandou eles continuarem trabalhando sem parar, custasse o tempo que custasse.
E depois de mais de um ano só colecionando fracassos, a teimosia absoluta dele forçou a descoberta de um método e o tal do impossível virou uma revolução no mercado automobilístico. Agora, a seção 4. A investigação do Gizmodo e o mensageiro reexaminado. Aqui a gente sai das histórias inspiradoras dos grandes titãs da indústria e dá de cara com uma realidade bem mais crua e chocante sobre a história do próprio autor. Isso aqui mostra perfeitamente o abismo entre a lenda e a realidade. De um lado, o grande mito fundacional de toda a obra, a história de que o jovem autor teria recebido uma missão do gigante do aço Andrew Carnegie depois de uma suposta entrevista misteriosa em 1908. Mas do outro lado, o fato incontestável apontado pela reportagem do Gizmodo. O respeitado biógrafo moderno de Carnegie cravou que não existe literalmente nenhuma evidência em documentos de que esses dois tenham se cruzado na vida. Aquele encontro épico simplesmente não tem base histórica em nenhuma. E as invenções não pararam lá no Carnegie, não. Com o tempo, as histórias foram crescendo. Ele passou a dizer que foi conselheiro próximo de não um, mas 2 presidentes americanos. E chegou ao absurdo de alegar ser o verdadeiro autor daquela famosa frase presidencial sobre temer o próprio medo. Só que jornalistas investigativos reviraram tudo e mostraram que não tem um único papel, um único registro público provando que ele pisou na Casa Branca para trabalhar. Ou mesmo que tenha entrevistado aquela lista gigantesca de figurões que ele jurava conhecer super bem. Entrando na seção 5, uma história de reinvenção e o histórico de fraudes. Vamos dar uma olhada no que o nosso mensageiro aprontava muito antes de alcançar a fama literária. A linha do tempo mostra uma vida que rolava muito à margem das regras. Ele começou como escriturário numa mina de carvão em 1901 e logo depois já pulou para uns esquemas bem suspeitos. Na década de 10, o material da investigação mostra ele metido num golpe, comprando madeira a crédito sem pagar fornecedor e revendendo abaixo do custo só para fazer dinheiro vivo rápido. Nos anos 20, a coisa piorou e teve até mandado de prisão por emitir e vender ações sem qualquer tipo de licença do governo. E para deixar tudo ainda mais bizarro, nos anos 30 ele se envolveu com uma seita que tentava criar um bebê que seria imortal usando as próprias regras de manifestação dele. Dá para acreditar? O artigo ainda resgata um caso muito curioso do comecinho da carreira dele. O autor adorava contar a história de um caixa de banco que encheu a cara no fim de semana e deixou o cofre destrancado. Aí ele conta que chegou no local, viu dinheiro espalhado para todo lado no chão, como se um tornado tivesse passado por ali, mas que jurava de pé junto ter contado cada nota e que não faltava um único centavo. Bom, quem estuda a fundo a vida dele vê essa história menos como um fato e muito mais como uma tentativa exagerada e meio desesperada de criar para si mesmo uma imagem de honestidade absoluta. E toda essa investigação joga a gente direto para a nossa sexta e última sessão, o paradoxo do sucesso. Como a gente junta essas duas pontas? Apesar de todas as polêmicas, é impossível não reconhecer que a mensagem criou, sim, um valor absurdo para muita gente. Os praticantes modernos não se apegam às invenções do autor, mas sim à lógica por trás da motivação em si. Eles tiram proveito real da prática de alimentar uma autoconfiança inabalável, de manter um foco cego em metas bem específicas, de buscar conhecimento direcionado e de entender que uma derrota temporária não significa o fim da linha. No fim das contas, a mensagem ganhou vida própria e superou de longe o caráter do mensageiro. E isso deixa no ar uma reflexão fascinante. Será que uma metodologia que nasceu de mitos e invenções pode, de fato, ser o motor de um sucesso genuíno? Tem como algo falso na sua raiz criar resultados reais e palpáveis quando aplicado na prática? A linha que separa a motivação que transforma vidas do puro e simples ilusionismo é muito fina. É uma reflexão e tanto para a gente pensar sobre os mistérios do poder da nossa própria mente. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise até o final e lembre-se, continuem sempre questionando o que está por trás das histórias.